Então, o escritor aos Hebreus, ele vai dizer, porque, vou terminar aqui os textos do capítulo 3, para a gente encerrar. Versículo 14. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos até o fim, não é? A confiança e a esperança. Enquanto se diz hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação, porque havendo alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas como que se indignou Deus por 40 anos, não foi porventura com aqueles que pecaram? Cujos corpos caíram no deserto? A quem Deus jurou que eles não entrariam no seu repouso? Senão os que desobedeceram? Foi a esse que Deus disse, vocês não vão entrar no meu repouso. Vocês não vão herdar a terra prometida. Não é porque vocês não é da promessa. Eles eram da promessa também. É porque não obedeceram. Olha o que diz o versículo 19. E vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Esse foi o motivo pelo qual eles não entraram na terra prometida. Os que saíram do Egito, a promessa foi feita a eles, da terra prometida que emanava leite e mel. Eles não entraram. Toda aquela geração que saiu do Egito, só 2 entrou, porque creram, não foram incrédulos. Olha, irmão, aqui tem um exemplo muito grande, tá? Aqui tem um exemplo muito grande para a gente observar. Não importa a multidão, se a multidão não crê, vai perecer. O que importa para Deus é crer. Que seja 1, que seja 2. O povo da promessa é quem crê. Seja 1, seja 2. Que vai herdar, só herda a promessa de Deus. Quem crer. Quantas pessoas saíram do Egito? O texto vai dizer que foram só de homens. Parece que homens e mulheres, 600.000 pessoas. Só entraram 2 daquelas que saíram do Egito. Aquele povo morreu tudinho no deserto. Deus permitiu vir outras gerações, mas aquele povo não entrou por causa da incredulidade. Não foi porque não eram predestinados, porque a promessa foi feita a eles. A igreja de Cristo hoje, que tem a promessa da vida eterna. Eu e você, que é membro que forma essa igreja, cuidado, persevere, permaneça firme até o fim. Não apostate da fé. Não siga outro evangelho. Acautelai-vos dos falsos profetas, que estão por aí pregando mentira, formulando doutrina de demônios. Se você não for prudente e não se manter fiel a Cristo, guardando o evangelho, eu e você vamos perecer. Não tem promessa para predestinado. A promessa é para quem obedece e crê. Deu para entender isso? Cuidado, irmãos. Olha o que Paulo vai dizer, escrevendo aos Tessalonicenses, na segunda carta, capítulo 1, versículo 8 e 9. Porque Deus vem como labareira de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Ele e dos que não obedecem ao Evangelho de Jesus, os quais, por castigo, padecerão a eterna perdição. Os que não obedecem ao Evangelho. Tem gente aí mais preocupada em obedecer os seus líderes, em cumprir a doutrina de suas igrejas, em guardar as obrigações e as ordenanças na submissão às suas instituições, aos seus líderes. Cuidado, irmão. Vai se submeter a Cristo, guardando e praticando
o evangelho. Se tu não tiver no evangelho, tua fé é vã. Tu estás no anátema. É muita atenção que nós temos que ter. E a palavra de Deus, ela vem para nos trazer advertência, instruir, orientar para a nossa vida perfeita de fé em Deus. Para que sejamos perfeitamente instruídos pela palavra. É o que diz a palavra de Deus lá em 2ª carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 14 ao 17. Paulo vai dizer, porque toda a escritura é proveitosa, divinamente inspirada, para ensinar, corrigir, redarguir, instruir em justiça todo homem de Deus, para que sejam perfeitos na fé, na vida com Deus, e perfeitamente instruídos com a doutrina, com a palavra, para toda boa obra, para a vida com Deus.